Sejam bem-vindos ao Segurança Concurso. Eu sou o professor Eduardo Godinho e vamos falar sobre ética profissional. Ética profissional, nesta aula de hoje, nós vamos explorar a importância da ética profissional, pois ela é crucial para o desempenho, a credibilidade e a segurança da sociedade. Nós temos que levar em consideração alguns pontos da nossa disciplina. E hoje nós vamos abordar inicialmente qual que é o objetivo de falar de ética profissional. Por que uma pessoa que ingressa no mercado de trabalho, por que uma pessoa que acaba de ser inserida numa instituição, ela tem que saber os princípios, saber os valores da ética. E aí hoje nós vamos falar sobre isso. Então, primeiro ponto, objetivo geral da nossa disciplina: fornecer aos alunos conhecimentos sobre os fundamentos da ética e a sua aplicação no contexto profissional, preparando-os para enfrentar desafios éticos e promover práticas responsáveis em suas carreiras. Então, isso é o que será discutido aqui hoje. O que é ética profissional? Quando nós falamos sobre isso, o que vem a ser isso? Então, nós temos que prestar atenção em alguns pontos principais. E aqui nós vamos abordar. Então, olha só. É o conjunto de princípios, normas e valores que orientam a conduta de um indivíduo no ambiente de trabalho. Então, olha só, ele fala sobre princípios, sobre normas e sobre valores. Então, nós podemos perceber que nós temos três campos que estão na área da subjetividade, que são dois campos: princípios e normas. É aquilo que está intrínseco, aquilo que a pessoa tem internamente, que ela vai acreditar, o que é o certo e o que é o errado. E ele vem tratar também sobre normas. Normas é aquilo que está positivado, aquilo que já está posto na sociedade como aquilo que tem que ser seguido. As leis, os regulamentos que todos os profissionais devem seguir, não só os profissionais, mas todas as pessoas devem seguir. E ele ainda continua, o conceito. Ela guia as ações e decisões dos profissionais para que atuem de maneira justa, responsável e honesta, tanto em relação aos próprios colegas, quanto aos seus clientes, as pessoas que serão as beneficiárias do serviço, os empregadores e a sociedade em geral. Então, esse é um conceito que nós temos, que nós vamos trabalhar hoje, sobre ética. E a ética, ela inclui alguns aspectos, e aqui nós vamos descrever alguns desses aspectos que são importantes para a compreensão da nossa disciplina. O primeiro dele é integridade. É agir com honestidade e transparência, é evitar fraudes, mentiras e outras condutas que não são aceitas no meio da coletividade. Então, falar em ética, nós temos que trabalhar o princípio da integridade. O segundo é o responsabilidade, que é cumprir as obrigações profissionais, assumindo as consequências. Muitas vezes, o profissional ele toma determinada decisão, toma alguma medida, mas ele não está apto ou não está disposto a responder por aquela decisão que ele tomou. Então, dentro do princípio da responsabilidade, é aquilo que eu pratico uma ação, mas eu tenho que estar apto a responder pelos resultados daquela ação que foi praticada. O segundo é o confidencialidade. Respeitar a privacidade e o sigilo de acordo com a função em que o profissional trabalha. Então, por exemplo, se um profissional venha a trabalhar no campo da inteligência, por exemplo, na inteligência policial, ele estará sujeito a uma série de normas que vão balizar o seu trabalho. Então, ele não vai poder pegar aquela informação do ambiente interno, daquelas informações que ele está no dia a dia, e levá-la para o mundo externo. Ele não pode tratar das questões que ele trabalha no dia a dia numa conversa de bate-papo com amigos, no seio familiar. Então, a confidencialidade ela é importantíssima, e principalmente em razão de algumas funções. Nós temos outros exemplos, que é a confidencialidade médica, psicológica, em que aqueles profissionais, inclusive nós vamos trabalhar mais à frente, eles têm um código de ética específico em que vai limitar o que se pode e o que não se pode
tratar a respeito de determinado paciente, por exemplo. Então, confidencialidade é algo que nós temos que estar muito atentos quando falarmos em ética, principalmente na ética profissional. Outro ponto é a imparcialidade e justiça. Imparcialidade e justiça, ela trata muito sobre o princípio da isonomia, né? Tratar todos de formas iguais. Então, eu não posso, como profissional, atender uma pessoa de uma forma e, ao atender uma outra pessoa, tratá-la de forma diferente. Então, essa imparcialidade e justiça é tratar as pessoas com igualdade e sem se envolver com o caso. Tratar todos de forma igual, né, sem pegar aquele lado pessoal e trazer para si. O quinto ponto aqui, respeito. Tratar todos os colegas, clientes e outras pessoas envolvidas com dignidade. Isso é importante porque não há como falar no ambiente de trabalho, né, saudável sem que haja o respeito entre a equipe, tanto para com os pares, como com os subordinados e com os superiores. Então, o respeito, ele é algo que tem que ser sempre uma via de mão dupla e ele sempre deve existir no ambiente profissional. E no último tópico aqui nós temos que abordar também o profissionalismo. É trabalhar buscando sempre o aprimoramento, sempre a qualificação, cada vez mais tentando melhorar o seu processo de trabalho, de forma a melhorar aquela condição da sua profissão, né? Tornar aquele ambiente cada vez mais profissional e mais produtivo. Ok? Então, avançando aqui, nós temos que ética profissional é essencial para garantir a confiança no ambiente de trabalho, melhorar a reputação da profissão, ou seja, tratar aquela atividade que é desenvolvida cada vez mais aperfeiçoada, cada vez melhor. E evitar problemas legais ou morais que possam surgir com comportamentos antiéticos. Eu não posso, por exemplo, conceber que uma pessoa procura um psicólogo, confideliza aí com ele, passa uma série de questões pessoais, aquelas aflições que a pessoa sofre, e na hora que esse cliente sai da porta, sai do consultório do psicólogo, ele vai ali e começa a falar a respeito do que aquela pessoa tratou com ele. Então, esse tipo de postura antiética não é aceitável, né? Ela varia entre as diferentes áreas de atuação, mas os princípios fundamentais são geralmente aplicáveis a todas as profissões. Então, por mais que existam éticas para as mais variadas profissões, os princípios para toda profissão ele é basicamente único. O que é ético num ambiente profissional aqui, seja na segurança pública, seja na área médica, seja na área da engenharia, ele vai ser aplicável a todas as áreas também. Então nós vamos agora para um outro ponto, que é falar sobre a importância da ética, né? E aqui o que nós fizemos? Como a ética ele é um conceito muito abstrato, nós buscamos aqui para poder ficar materializado e para que a gente possa compreender de uma maneira mais prática, nós estruturamos alguns pontos dessa aula sobre a carreira policial, até para a gente poder entender um pouco melhor como que eu trago a ética profissional, que ela se aplica a variadas profissões, mas agora aplicando especificamente para um campo de atividade, que aqui é a carreira policial. Então, olha só, primeiro ponto, em relação à importância da ética para a carreira policial. Integridade e confiança. A ética profissional garante que policiais atuem com integridade, construindo confiança na relação com a comunidade. Não há que se falar, né, em uma atuação de uma polícia de proximidade, como a polícia militar tem, né, com a comunidade, se não há uma relação de integridade e de confiança. A população precisa confiar na polícia e a polícia também confiar nessa população para que haja uma troca de informações visando um bem único, que é o quê? Promover a melhoria daquela comunidade. Então, esse é um ponto que é fundamental para que se estabeleça entre as duas partes, tanto a comunidade com a polícia e a polícia com a comunidade. Segundo ponto, respeito aos direitos humanos. Hoje em dia, a polícia militar cada vez mais tem se especializado
para tratar dessa temática. Embora alguns a tratem de uma forma até mesmo com um pouco de aversão, mas nós temos que compreender que direitos humanos é o direito daquela pessoa, é o direito de tratar qualquer pessoa com urbanidade, né, com educação, com todos os direitos que lhes são proporcionados e lhes são garantidos. Então, a Polícia Militar, quando ela trabalha com respeito aos direitos humanos, ela está promovendo, né, um ambiente mais agradável, ela está promovendo a garantia de direitos, e isso nada mais é do que agir de acordo com o comportamento ético, principalmente ético institucional, ok? Outro ponto que nós temos, prevenção à corrupção. Como todos nós sabemos que corrupção é algo que destoa da normalidade, é aquilo que não se espera de ninguém. Quando alguém pratica a corrupção, ele está tendo um comportamento antiético. Então, por isso é fundamental que o profissional ele atue de forma ética para que ele não incorra em desvios de condutas que pode, por exemplo, ser materializado aqui como a corrupção. É isso que não se espera de um profissional. E por último aqui, profissionalismo e excelência. Então, profissionalismo do ponto de vista que todas as pessoas, quando ela recebe um certo atendimento de uma instituição ou de uma empresa, ela espera que aquela pessoa que vá promover, lhe entregar o serviço, ela haja com profissionalismo e principalmente com excelência, porque todas as pessoas gostariam de ser tratadas da melhor forma possível, então de forma com excelência. E o profissional ele deve sempre buscar isso. Ninguém gostaria de ser tratado, hoje eu vou ter um desempenho mais ou menos. Todo mundo deve buscar sempre o máximo, buscar a excelência. Por isso, a ética ela vem tratar isso. Você perseguir a excelência, buscando sempre melhores resultados. E aí nós partimos agora para os princípios éticos fundamentais. E aqui são 3 que estão intrinsecamente ligados. O primeiro dele aqui é honestidade. Ser verdadeiro, ser transparente e agir com sinceridade e integridade em todos os momentos. Então, honestidade é um princípio que está aqui posto e diretamente ligado com integridade. Tanto é que até a palavra integridade ela consta na definição do conceito de honestidade. A integridade, olha só, manter a coerência entre seus valores, palavras e ações, demonstrando caráter e ética inabalável. É aquela ideia de não fazer o que eu falo apenas e fazer o que eu faço, mas é dar o exemplo, é falar e agir de forma coerente, né? Não basta que eu fale uma coisa e haja de forma diferente, isso aí não tem coerência nos meus atos e nas minhas palavras. Então, integridade é isso, ter coerência entre o fazer e o que se fala e o que se prega e acredita. E o terceiro, imparcialidade. Imparcialidade para que quando o profissional ele vai atuar na rua, ele vai atuar diante de um cliente, ele não opte por escolher algum lado, mas que ele seja imparcial. Ele escute as duas versões, e isso no campo policial é muito fácil de compreender. Então, quando o policial militar ele chega para atender uma ocorrência, ele não tem que se posicionar em relação a beneficiar o lado A ou beneficiar o lado B. Ele tem que se preocupar em ouvir o relato de ambas as partes, descrever o que foi falado sem tomar partido e deixar que as outras autoridades depois dêem o encaminhamento, seja tanto na delegacia, seja na justiça. Então, isso é a imparcialidade. E aí nós partimos para um outro momento também, que é muito importante e que gera muita preocupação no campo profissional, que são os conflitos éticos comuns, né? Então, o primeiro, trazendo aqui a explicação para a atividade policial, uso indevido da força. Se eu tiver, olha só, a ética exige o uso da força apenas quando necessário e de forma proporcional à situação, respeitando a vida e a integridade de pessoas. Se um determinado policial ele infringe esse mandamento, né, do uso da força, ele pode agir com arbitrariedade, ele pode agir com uso desproporcional da força, incorrendo aí em comportamentos antiéticos.
Então, isso a gente, né, tem que internalizar, o profissional ele tem que internalizar que não é o que se espera dele. Segundo momento, corrupção e suborno. Então, é outro comportamento antiético que não se espera de um profissional e que é fundamental que o aluno ele compreenda a essência da ética para que ele não incorra nesses desvios de conduta. O terceiro, abuso de poder. Um profissional que desconhece as normas ou que não esteja atento a elas e que tem um comportamento também não muito adequado dentro dos princípios éticos, ele pode incorrer nisso aqui, com práticas irregulares, com ações que não deveriam ser tomadas em determinados momentos. Então isso poderia comprometer o comportamento dele e a sua atuação profissional. Outro ponto aqui de conflitos éticos também, discriminação e preconceito, né? Como profissional de segurança pública, ele deve promover e garantir os direitos de toda a população. Então não cabe a nenhum profissional da área de segurança pública ser um promotor de ações discriminatórias. Então isso aqui é algo que é um conflito ético, isso aqui não deve ser praticado, por isso que é tão importante ter a compreensão do que é previsto, do que é esperado desse profissional para que ele não incorra nesses erros. Ok? Então, dentro desses dilemas éticos, nós temos alguns questionamentos e algumas prováveis saídas e que é de suma importância para que o aluno comece a pensar. Porque não são decisões fáceis, são decisões que podem acarretar responsabilizações, tanto de cunho legal, quanto do próprio grupo em que aquele profissional está inserido. Então, o primeiro dele, denunciar um colega. Olha só. Então, vamos ao caso prático. Se você testemunha um colega cometendo uma infração ética, você deve denunciá-lo? É um dilema entre lealdade e integridade. Aí nós temos que ter um pouco de calma para poder fazer a análise nesse sentido. Porque olha só, eu devo denunciá-lo? Se eu for pegar pelo aspecto legal, sim, não teria que fazer nenhuma outra análise. A lei fala que, observando algo de ilícito, você deve levar ao conhecimento da autoridade competente e, caso não faça, dependendo da proporção ou do que está sendo feito, em algumas condições, né, aí tem que ser analisado caso a caso, a pessoa pode ser até responsabilizada também por omissão, ação ou coautoria ou de acordo com o tipo penal. Mas não vamos entrar muito nessa minúcia não. O que é importante é que se algo irregular está sendo feito, o interessante seria que fosse denunciado sim. E aí vem, é um dilema entre lealdade e integridade. Aí nesse ponto nós temos que pensar com calma, porque lealdade, eu acredito que lealdade é aquilo que esteja dentro do campo da legalidade. A partir do momento que uma pessoa que está praticando um crime, ela é delatada e ela está sendo responsabilizada por sua prática, eu não posso acusar a parte que acusa, não posso falar que essa parte é desleal, porque lealdade para mim tem que coabitar no mesmo plano de legalidade. Então, se um está praticando um ato irregular, eu não acredito que isso seja um ato de deslealdade, não. Correto? Segundo exemplo, usar a força letal, né? Para alguns pode soar um pouco impactante, mas dada a carreira que cada um escolha, isso aqui vai ser uma certeza na sua atividade. Por exemplo, um policial militar, ele pode incorrer numa situação de ter que fazer uso de sua arma de fogo para preservar a sua vida ou para preservar a vida de terceiros. Então, para isso, ele pode ter que efetuar um disparo letal. E isso, dentro do aspecto ético, está correto, porque é previsto em lei, o que ele está fazendo é para um propósito lícito. Então, né, mas cabe a cada um avaliar aquilo que lhe convém. Então, eu estou disposto a ir para esse campo profissional, que eu posso me envolver em situações que a qualquer momento eu posso tirar a vida de alguém. Então, esse é um ponto a se pensar, ok?
E o terceiro dilema, aceitar um presente, né? Olha só, um cidadão lhe oferece um presente em agradecimento por um serviço prestado. Você deve aceitar? É importante avaliar a intenção e o valor do presente, né? Isso é o que está colocado aqui, porém, o seguinte, compreensão, o que nós, como sociedade, entendemos? O policial, a pessoa, o prestador de serviço público, ele já recebe o seu salário para fazer aquilo. Então, não é concebível aceitar presentes, agrados, nada disso. Se aquela pessoa já prestou o serviço, ela já recebe o salário dela para aquilo. Então, ele não tem que receber presente de ninguém, agrado, caixinha, nada desse sentido. Então, ações como essas aqui de ficar recebendo esse tipo de coisa são condutas antiéticas, o que a gente abomina e não acha que é interessante para um profissional, ainda mais que está em fase de crescimento, está inserindo agora no mercado. Então são questões que nós devemos rechaçar da nosso dia a dia. E agora, dentro da ética, nós vamos falar sobre outros pontos, que é a responsabilidade e a accountability. A accountability nada mais é do que uma prestação de conta. É você estar aberto a poder mostrar os seus resultados, a prestar contas daquilo que você faz, né? Então, olha só, responsabilidade. Cada policial é responsável pelas suas ações e decisões, respondendo por seus atos, né? Foi aquilo que eu falei. O policial, ele toma determinada decisão, mas ele tem que estar ciente das repercussões e das responsabilidades que possam advir daquela decisão que ele tomou. E a accountability, né, que é a prestação de conta. A polícia deve ser transparente e prestar conta de suas ações para a sociedade, garantindo a justiça e a responsabilização de eventuais erros. Então, quando um policial ele pratica um ato que é irregular e que tenha repercussão negativa e que venha a ferir as normas e os mandamentos jurídicos, a instituição ela tem que ser transparente, firme, para responsabilizar aquele policial que não agiu de forma correta. E não ficar omitindo ou, no jargão popular, ficar passando a mão na cabeça. Não é esse o propósito de uma instituição, né? E outro ponto, ética, né? O código de ética e a legislação servem como base para a atuação policial, garantindo o cumprimento das normas e a responsabilização por violações. Então, mais à frente nós vamos falar de dois exemplos, tanto a ética policial quanto a ética médica. E aí nós temos 3 pontos que nós temos que observar. O primeiro, o código de ética. Muitas profissões possuem o seu código de ética próprio, né? Então ele vai falar o seguinte, que é um conjunto de princípios que orientam a conduta dos policiais, definindo valores e padrões de comportamento. Isso é o código de ética. Lá estão previstas vários tópicos de comportamento que se espera de um profissional que está naquela organização. Segundo, regulamentos da corporação. Aí aqui não é mais sobre os aspectos entre o certo e o errado, né? No código de ética eu tenho muito daquilo que se espera entre o que é viável, o que não é viável, o que é aceitável, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Já nos regulamentos da corporação, ali eles vão definir o que deve ser feito. São os procedimentos. Então, olha lá, normas e procedimentos específicos que regem a atuação policial, garantindo a organização, a segurança e a eficiência das operações. Então, não é fazer nada da minha cabeça. Um policial hoje ele não sai à rua fazendo o que bem acha. Não, ele tem um procedimento a cumprir, ele tem um protocolo a ser utilizado para que ele possa desenvolver determinada atividade, ok? E no terceiro, legislação penal e processual penal. Então, além de seguir as normas institucionais e a ética institucional, o profissional ainda tem os balizamentos jurídicos que hoje nós temos, o Código Penal e o Processo Penal, que vão definir, né, aqueles atos, aquelas ações que podem incorrer em algum crime se porventura praticarem o tipo penal ali, ok? Então aqui, para a gente dar um exemplo, eu trouxe o Código de Ética dos Militares Estaduais. Então, como nós estamos falando de ética profissional,
eu fui especificamente no Código de Ética, que é uma lei, né, que está aí estadual, Lei 14.310 de 2002, e eu fiz um pequeno recorte para a gente entender o seguinte. Lá no capítulo 2, ele vai falar sobre os princípios de hierarquia e disciplina. E aí ele vai falar que a hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das instituições militares estaduais. Esse IMES aqui, vou pegar aqui o lápis para marcar. Esse IMES aqui, ó. Opa, espera aí que eu voltei a tela aqui. Deixa eu pegar o lápis aqui para a gente pegar o marca-texto. Aqui, ó. Esse IMES significa Instituições Militares Estaduais. E ele fala o seguinte, que a hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro das estruturas das instituições. Então hoje, quais são essas instituições militares estaduais? É a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. E aí no parágrafo 2º, olha só o que ele fala em relação à ética. Ele vai falar o seguinte, que a disciplina militar é a exteriorização da ética profissional. Ou seja, aquilo que se espera dentro da instituição, ele vai ser materializado, ele vai ser colocado em ações práticas por meio da disciplina militar. E aí ele vai falar o seguinte, e manifesta-se pelo exato cumprimento dos deveres. Então aquilo que é atribuição, aquilo que é obrigação, e quando ele é praticado e seguido à risca dentro dos aspectos, tanto da ética quanto dos aspectos legais, isso é a exteriorização, que é o chamado disciplina militar. Então nós podemos perceber que dentro da instituição, né, nós temos tanto os aspectos específicos daquilo que é subjetivo, que é da pessoa, do acreditar o que é o certo e o que é o errado, e dentro das normas, aquilo que está positivado, aquilo que está escrito como é obrigação, aquilo que é dever daquele profissional. E aí, eu fiz um pequeno destaque também no artigo 9º do mesmo código, e ele vai falar o seguinte, olha só, quando ele vai tratar isso aqui. A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todos os integrantes das instituições militares estaduais, o qual deve observar os seguintes princípios da ética militar. Então ele fala que eu tenho que seguir alguns princípios e lá no código ele elenca diversos. E tudo que nós observarmos, né, depois quem quiser ampliar e explorar mais esse conteúdo é só dar uma pesquisada na Lei 14.310, vai ver lá no artigo 9º. E aí, ó, nós vamos ler só 3 incisos aqui para ilustrar. Então olha o primeiro. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade profissional. Olha só o terceiro. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Nós já falamos lá atrás sobre o respeito aos direitos humanos. E o sétimo aqui, ó, praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação. Então é aquela boa relação interna dentro do próprio grupo. E já avançando aqui, agora nós vamos para a ética médica. Na ética médica, quando nós vamos lá, especificamente no Código de Ética do profissional da área de saúde, né, do profissional médico, no preâmbulo, antes dele ainda entrar especificamente nos seus princípios, olha o que fala. O presente Código de Ética Médica contém as normas. Por que eu grifei as normas aqui? Para poder percebermos que o código nós acabamos de ver que o Código de Ética dos Militares, ele trata tanto de normas quanto de princípios e valores. Isso está lá. E da mesma forma, de forma bem semelhante, o Código de Ética Médica também trabalha dentro das normas e mais à frente ele vai tratar sobre princípios e valores também. Então nós percebemos que ética, há muito mais do que fazer o que é certo, deixar de fazer o que é errado, é também ter uma percepção que temos que seguir a norma, aquilo que está previsto, aquilo que está escrito, e em resumo, cumprir a lei, cumprir o que está previsto. E já caminhando para o fim, né, o artigo 57, ele fala, olha só, dentro daquele dilema ético, deixar de denunciar atos que contrariem os postulados éticos. Então ele fala que
Isso aqui seria uma infração dentro do Código de Ética Médico. Deixar de denunciar atos que contrariam os postulados éticos. Então é quando um profissional identifica que o outro está praticando algo irregular e ele tem a responsabilidade de fazer a delação. E aí, só para concluir, né, fazer o fechamento aqui. Conhecimento e reflexão. É fundamental que cada policial tenha conhecimento do Código de Ética. Então, cada profissional ele compreenda e tenha conhecimento daquilo que está sendo pregado dentro da sua instituição, o que ele deve seguir ou não. Treinamento e aprimoramento. Sempre buscar a qualificação profissional, buscando sempre o aprimoramento e a excelência na sua atividade. E ter sempre uma cultura ética, que é uma cultura de sempre praticar o bem, fazer o que é certo, deixar de fazer o que é errado e incorrendo e percebendo que alguém está praticando algo antiético e irregular, que adote as posturas, adote as providências, para que também não seja depois corresponsabilizado. Então, só para fechar, né, deixei uma frase para que a gente possa refletir aqui, que seja a integridade que você deseja ver no mundo, pois a ética profissional é o alicerce que sustenta a confiança e o sucesso duradouro. Então é praticar o que é o correto, não só esperar que o outro pratique, porque a gente começa a praticar o que é correto e se todos fizerem nessa mesma cadeia, a gente consegue mudar essa lógica atual. Então agradeço a todos e até a próxima aula.